Olá, pessoal. Hoje, com muita alegria, nós estamos aqui em Barretos, no Centro Especializado em Reabilitação do Hospital de Amor. Como vocês sabem, a política oncológica, ela não previa a reabilitação. Desde toda a sua construção, não foi pensado, ou melhor, foi negligenciado a oportunidade do paciente oncológico conhecer, saber que a reabilitação fazia e faz parte da sua jornada. Em 2023, com o advindo da Lei 14.758, essa passou a ser a realidade do paciente oncológico. Ter ali o artigo 11, que traz a certeza, o direito, a garantia para que o paciente tenha a oportunidade da reabilitação. E hoje estamos muito, mas muito alegres. Nós vamos conversar com ele, Dr. Daniel Grosso Marconi, que foi a pessoa quem nos orientou, foi a pessoa que, de uma forma inicial, levou a relevância, a importância da reabilitação até Brasília e nos permitiu conhecer o Centro Especializado em Reabilitação, conhecer o DREAM, que está sendo construído aqui em Barretos, o DREAM que foi construído em Porto Velho, a atuação deles lá em Araguaína, no Tocantins, e que transformou tudo aquilo que eles desenvolveram, tudo aquilo que eles imaginaram, que inovaram, em uma realidade do paciente oncológico. Então, para nós, doutor Daniel, é muita alegria estarmos aqui hoje. O Oncologia em Foco, ele tem esse papel de levar a informação para todo o Brasil, para que a política saia do papel e vá para uma realidade. E hoje a gente, de uma forma inicial, a gente está levando o conhecimento da reabilitação, um conhecimento que o senhor fez para nós, ainda dentro do Congresso Nacional, levando a importância e a relevância da reabilitação para que constasse na lei, para que o paciente pudesse ter essa garantia hoje. Então, para nós, é muita alegria e obrigado por essa oportunidade do senhor poder conversar conosco e nos falar um pouco mais do que é tudo isso que o senhor coordena, que está sob a sua direção no Hospital do Amor e que modifica a realidade do paciente oncológico e de muitos outros pacientes que não são oncológicos dentro desse Centro Especializado em Reabilitação. Obrigado. Olá a todos, quem agradece sou eu, fico imensamente lisonjeado pelo convite. É um prazer sempre, esse tipo de atividade esclarecedora para a população, eu acho que é muito válido, né? São iniciativas como essa que esclarecem para as pessoas os seus direitos e fomentam inclusive a disseminação de propostas como essa que a gente vai ter o prazer de conversar um pouquinho sobre o Hospital de Amor. Cláudio, você acertou nas palavras no sentido de a gente ter iniciado a levar esse trabalho lá em Brasília, mas eu gostaria de fazer jus, né, ao mérito de que isso foi apenas uma correspondência de um trabalho que vem sendo feito aqui no hospital há vários anos. Eu creio que a reabilitação do Hospital de Amor passou por uma fase de franco desenvolvimento nos últimos 10 anos, desde 2014, 2015, graças a uma equipe extremamente competente, extremamente dedicada e a uma visão futurista dos nossos gestores, do nosso presidente Henrique Prata, da família, que permitiram, né, a nós, sonhadores, implementarmos na prática um programa que hoje realmente é pioneiro, eu diria não só em termos nacionais, mas o pouco que eu conheço de algumas estruturas internacionais, de grandes hospitais, eu diria que o Hospital de Amor hoje é talvez a estrutura mais completa que eu conheço dentro dessa jornada do paciente oncológico. Doutor, como o senhor bem sabe, porque participou de todo o processo de construção da nova política oncológica que foi regulamentada, inclusive agora, em fevereiro desse ano. Perfeito. E um dos avanços nesta nova regulamentação é a oportunidade que tem dos CACONs e UNACONs integrarem aos centros especializados de reabilitação. O senhor inovou, o senhor
nos ensinou a relevância e a importância da reabilitação para a pessoa com câncer. E essa realidade que está posta hoje, na prática do SUS, para o paciente, o que é modificativo? Acho que a palavra utilizada, paciente, ela acaba por resumir todo o nosso pensamento. Muitas instituições dizem que olham, né, para a pessoa, para o paciente, e não para o diagnóstico, e não para o câncer. Mas na prática o que a gente vê ainda é um foco muito grande no tratamento do tumor, no tratamento da patologia. E muitas vezes a gente esquece da pessoa que tem ali por trás. Quer dizer, um paciente hoje que chega num hospital oncológico e ele passa por uma amputação, ou ele passa por uma perda auditiva, ou uma perda visual, né? Ele sofre de alguma sequela desse processo, ou do próprio câncer, ou do tratamento do câncer, e ele não tem um olhar diferenciado para isso, a gente não pode dizer que a gente está olhando para o paciente. Então, novamente, o Hospital de Amor foi uma instituição pioneira nesse sentido, de aprofundar esse olhar humanizado e entender que desde a primeira consulta aqui no hospital, o paciente tem que ser visto de forma holística. Ele tem que ser entendido nas suas dimensões biopsicossocial, né? Tem que passar por uma avaliação psicológica, tem que passar por uma avaliação nutricional, tem que ter o apoio de uma oficina ortopédica para órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, tem que ter o contato, por exemplo, nós inovamos na ecoterapia, no trato com os animais, desde o início do tratamento, né? Não havia nem literatura científica que embasasse isso, que tipos de cuidado. Realmente o hospital foi muito inovador nesse sentido. E hoje a gente tem orgulho novamente, né, de ter esse programa extremamente completo e devolver para a sociedade um paciente que no cenário ideal sai curado, protetizado, reabilitado, fazendo um esporte adaptado e passando por um programa de profissionalização. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas hoje eu te digo que é um programa extremamente completo nesse sentido. Doutor, o senhor é um médico radioterapeuta, o senhor é um PhD em oncologia, mas se me permite tocar num ponto que eu considero ele um dos pontos mais importantes desde o dia que nos conhecemos, que é o senhor transformou uma experiência pessoal numa missão para a pessoa com reabilitação. O que é isso? Eu digo que Deus nos dá a oportunidade através dos obstáculos, né, que Ele nos coloca no dia a dia, no nosso nascimento, e esses obstáculos nos dão a oportunidade de crescimento. Onde muitas pessoas veem dificuldade, o correto seria ver oportunidade, né? Oportunidade de crescimento. Realmente o Cláudio está comentando aqui, eu nasci com uma deficiência, eu uso uma prótese, nasci sem um pé, e obviamente que isso me faz ter um olhar um pouco mais direcionado para esse tipo de situação. E a gente entendeu que enquanto instituição, enquanto hospital, enquanto provedor de saúde, nós tínhamos que providenciar isso para o nosso paciente. Se ele entrava aqui andando, por que não sair andando também, né, com uma prótese quando necessário? E isso foi levado, né, ao nosso presidente lá nos idos de 2014. E novamente, ressalto, Cláudio, a oportunidade que nos foi dada de operacionalizar isso. Porque uma coisa é você ser um sonhador, trazer isso num papel, trazer isso numa ideia, e a outra coisa é a gestão apoiar e permitir a operacionalização disso. Quem conhece o Henrique Prata, quem conhece a família, quem conhece o Hospital de Amor, entende a visão diferenciada realmente que o hospital tem com esse olhar de humanização. E quando a gente colocou essa ideia de fazer aqui em Barretos uma fábrica de prótese, uma oficina ortopédica, um centro de reabilitação, contratar profissionais, comprar equipamentos, como a gente está vendo aqui ao fundo, o Henrique rapidamente abraçou essa ideia e permitiu fazermos, né, iniciarmos esse projeto que hoje já é um programa, hoje já está em outros locais, e a gente humildemente levou isso até Brasília e tivemos êxito, né, em colocar no papel, da maneira muito didática como foi colocado, em dezembro de 2023,
né? Saiu aquela lei, o artigo 11, que tanto mudou aí dentro do cenário oncológico nacional. Agora, em fevereiro tivemos a segunda alegria, quer dizer, o primeiro passo foi entendermos dentro de um cenário legal que a reabilitação ela é condição sine qua non para que nós enxerguemos o câncer como ele deve ser enxergado, o paciente com câncer. Essa segunda conquista, Cláudio, em fevereiro agora de 2025, foi a segunda etapa desse processo, que foi reconhecer que existem estruturas já no país, como centros especializados em reabilitação, que são especialistas nisso, que entendem de reabilitação e que podem auxiliar, através de convênios, através de parcerias, as instituições oncológicas, UNACONs e CACONs, a fazerem essa etapa da reabilitação. E eu acredito que muito em breve, Cláudio, a gente vai conseguir a etapa número 3, que é entender uma forma de financiamento para que isso ocorra dentro dessas estruturas, sem onerar os atendimentos que ali já existem, né? Como uma quinta categoria dentro de um SAR 4, por exemplo. Um plus. Exatamente, um algo a mais. Doutor Daniel, eu brinco, pessoal, com ele, que o artigo 11 deveria ser denominado Daniel Gross Marconi. Falo isso por ter tido a oportunidade de participar no processo de construção da lei, e ele foi muito incisivo. Ele realmente foi pioneiro em levar esta informação. Ele foi muito resiliente em poder permitir com que pudéssemos conhecer a necessária demanda do paciente oncológico e, mais do que isso, conhecer as oportunidades que o paciente oncológico teria a partir do momento que ele pudesse ser assistido na reabilitação. Doutor, os centros especializados em reabilitação, hoje nós temos 321 centros no país. Eles desconhecem esta reabilitação focada na oncologia. Vocês inovaram, vocês estudaram, vocês pesquisaram. A inovação não foi apenas tecnológica, com tudo isso que a gente tem aqui ao fundo, esses equipamentos, nós vamos falar sobre eles, mas inovaram clinicamente. Vocês inovaram em desenvolver estudos e pesquisas que hoje conduzem e orientam a reabilitação para o paciente com câncer. Todo esse processo transformador, o senhor esperava que ele fosse ser o indutor para o país dessa transformação para o paciente oncológico? Olha, tudo aquilo que vem para o bem, eu entendo que a sociedade, de alguma maneira, abraça. E essa experiência do Hospital de Amor, eu entendo que ela foi abraçada, primeiro, institucionalmente, como eu disse, trazendo essa necessidade, a gente investiu, implementou, ousou tratar do paciente por trás do diagnóstico de câncer. Isso foi abraçado pelo nosso congresso e fica aqui a gratidão às instâncias superiores que entenderam a importância disso, que legislaram, né, em prol do nosso paciente, da pessoa com câncer, e entenderam que mais do que pessoas com deficiência, né, existe uma miríade de condições que fazem com que esse cenário seja a casa ideal da pessoa em tratamento oncológico. A gente fala aqui, Cláudio, de condições que muitas vezes, por definição legal, não categorizam o paciente como uma pessoa com deficiência, mas que é extremamente importante que essa pessoa esteja aqui dentro, seja acolhida por profissionais que se especializaram nisso, em reabilitação, para que ela possa ter um desfecho completo, né, positivo dentro do cenário oncológico. E nesse sentido, Cláudio, eu entendo também que agora a gente entra numa nova fase, né, novamente, dentro do Hospital de Amor, acho que já é mais do que claro esse papel da reabilitação na jornada do paciente oncológico. Agora, por força de lei, através de pessoas como você, através de deputados, através do Senado, do reconhecimento lá de Brasília, a gente tem isso legalmente falando, em termos nacionais, e acho que é o momento de nos virarmos e discutirmos em nível internacional, inclusive. Eu tive a sorte
e a honra, durante a minha formação, de passar por alguns estágios em instituições de renome. Doutor Daniel, durante a construção da política, como o senhor bem colocou, nós tivemos pessoas que foram fundamentais, como a Comissão Especial de Combate ao Câncer, liderada e presidida pelo deputado Wellington, e sob a relatoria da deputada Silvia Cristina. Foram duas pessoas que não apenas durante a construção de uma política pública, mas entenderam a relevância e a importância da reabilitação, que estão construindo centros especializados do Hospital do Amor em seus estados. Quão importante é isso? O senhor entender que a construção de uma lei, a organização de uma lei e um processo que está sendo modificativo no país. Eu fico muito lisonjeado, porque quem conhece o projeto a fundo, quem entende a pessoa com deficiência, quem entende a necessidade da reabilitação, vê a beleza que é esse projeto. A deputada Silvia possibilitou, né, a construção de um centro especializado em reabilitação, de um DREAM lá na Amazônia. Inauguramos agora a nossa oficina ortopédica lá também. E o deputado Wellington Prado, por quem a gente tem um grande carinho, também está construindo agora um centro especializado em reabilitação lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e levando acalento, né, essas pessoas que precisam realmente. A construção dessa lei, Cláudio, como muito bem dito por você, foi feita a muitas mãos, né? Sem dúvida, o deputado Wellington e a deputada Silvia Cristina tiveram um papel preponderante nessa lei, mas principalmente por dar voz e vez a quem já fazia isso, como nós aqui do Hospital de Amor, né? Eles tiveram a humildade de escutar, de entender, de conhecer em loco o papel que é feito por nós, né? O trabalho que é feito por nós, e entenderam que isso era importantíssimo de ser levado a todas as instituições do país, em maior ou menor grau. Mas, a partir da elaboração dessa lei, eles propiciaram aí a que todo paciente com câncer do nosso país tenha acesso a uma qualidade de tratamento igual ao que é feito aqui e igual àquilo que realmente a gente acredita que seja o mais completo para o paciente oncológico. Doutor, nós falamos do pioneirismo, nós falamos da importância que foi a reabilitação desenvolvida por vocês na lei. Vamos agora entrar num ponto que é focal, a realidade da reabilitação paciente oncológico. Vocês inovaram muito. Nós temos equipamentos que estão aqui atrás, pessoal. A gente tem aqui o CEMIL, a gente tem o Andago, a gente tem o Locomate aqui atrás. São equipamentos que vocês inovaram tanto que nem a rede privada tem equipamentos como esse. Qual que foi o pensamento? O que vocês idealizaram em entregar o que há de melhor no país, o que há de melhor no mundo para o SUS? Eu vou compor isso em duas etapas. A primeira eu acho que vem de uma característica, uma chatice minha mesmo, uma característica, né, pela formação. Como você disse, eu venho de uma área de formação que é a radio-oncologia, a radioterapia. Na minha área especificamente, é muito importante ter uma tecnologia de ponta realmente. Alguém que faz radioterapia com um aparelho moderno, com técnicas modernas, com protocolos adequados, ele faz, sem dúvida nenhuma, uma medicina de melhor qualidade do que se ele não adotar esses protocolos. É como mexer num celular, né? A gente que mexe aí todo dia, já é um aparelho do nosso dia a dia, se passar 5, 6 anos sem estar na última versão, a gente já nota uma grande diferença de um aparelho para o outro. E por que em medicina não é assim, né? E na área da reabilitação, realmente, a gente tentou agregar um pouquinho dessa experiência que a radioterapia nos trouxe, mas tentar agregar no dia a dia do paciente. E aí, mérito à instituição novamente, né? A gente teve a oportunidade de conhecer
grandes centros de reabilitação no mundo, como em Chicago, o Shirley Ryan Ability Lab, como em Harvard, lá em Boston, como em Houston. Hospitais oncológicos de referência nós já conhecíamos, né? Novamente tive a sorte, a honra de passar pela formação em estágios no MD Anderson, lá nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, no próprio St. Jude, que é um hospital pediátrico. E quando você faz uma combinação dessas coisas num local como Hospital de Amor, que entende a importância de ter essa tecnologia e de que isso reverbere no cuidado ao paciente, aí você tem essa combinação, esse resultado que a gente está vendo aqui. A gente tem um andar passando aqui atrás, ó, pessoal. Eu estou até com medo aqui. Eu estou trazendo um pouquinho mais para frente para ajudar. Mas imagine que são equipamentos robóticos, né? Que auxiliam para o paciente a voltar a andar, né? A caminhar. Alguém que teve, por exemplo, no caso oncológico, um tumor de sistema nervoso central, passou por uma cirurgia, está aí com dificuldade para caminhar. Então, todos esses equipamentos, eles vão auxiliar de uma maneira muito eficaz, muito efetiva, dinâmica, para que o paciente possa voltar a ter uma vida muito próxima do que ele levava antes do diagnóstico oncológico. Então, resumindo, Cláudio, esses equipamentos que hoje a gente traz para aqui, que infelizmente ainda são exceção num país como o nosso, mas eles são a regra lá fora. Em grandes centros ao redor do mundo, por exemplo, Suíça, que é um produtor de equipamentos como esse, a gente teve a oportunidade de conhecer a fábrica lá. Isso é uma realidade da qual não dá para fugir, né? Por que não o nosso paciente do SUS ter acesso a isso também? A gente fica muito feliz de poder agregar isso no nosso cuidado. Doutor, mas isso é uma realidade bem distante do país. Perfeito. Vocês inovaram muito tecnologicamente, só que 100% SUS. Agora, não só inovação tecnológica, o quanto isso é eficiente na inovação clínica? Veja, eu falo com muito orgulho, não com vaidade, mas com muito orgulho. Falamos aqui agora há pouco sobre o St. Jude, que é a maior instituição de oncologia pediátrica do mundo, né? Lá em Memphis. Recentemente eles leram um artigo publicado por nós aqui, em reabilitação visual. O Dr. Tomás é um dos autores, e eles leram e entraram em contato conosco, o Departamento de Reabilitação do St. Jude. E quando nós apresentamos aquilo que era feito aqui, que eles não sabiam que tinha esse nível de reabilitação aqui, eles humildemente falaram, olha, esses equipamentos que vocês têm aí, nós sonhamos em adquirir aqui no St. Jude. Gostaríamos de saber essa experiência de vocês para que a gente possa incorporar. Então foi um prazer muito grande entender que no cenário oncológico, realmente o Hospital de Amor estava desbravando, né, novos caminhos, inclusive para instituições de renome. Agora, cabe a nós, Cláudio, já conquistamos tantas coisas em nível federal, em termos de lei, o reconhecimento da oncologia frente à reabilitação, os centros especializados em reabilitação podendo ser palco dessa reabilitação, mas agora a gente precisa entender de que maneira isso pode ser custeado e estimulado, né, para o paciente do SUS. Haverá um custeio para isso? Haverá uma maneira de se fazer perene esse tipo de ação? Será possível que todas as instituições grandes, de grande porte, possam ter um armamentário de equipamentos como o nosso aqui? Aí cabe aí aos nossos parlamentares, cabe a nós humildemente levar para Brasília, mas tentarmos encontrar uma solução para essa equação. A gente sabe que não é fácil, mas a gente também entende, Cláudio, que a remuneração do SUS ela não pode ser a mesma de uma terapia convencional para uma terapia como essa. Afinal, existem custos de manutenção, de formação de equipe, de treinamento, e se de alguma maneira a gente encontrar uma solução para isso, eu entendo que a gente vai estar prestando um grande serviço à população carente. Doutor, clinicamente, às vezes entendem a reabilitação apenas como reparadora, depois que já está caracterizada uma sequela. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir a paciente Rafaela, uma menina de 17 anos, portadora de LLA, e ela relatando o quanto
a reabilitação foi importante durante o processo do tratamento. A reabilitação é apenas reparadora? É uma ótima pergunta, Cláudio. Conceitualmente, a gente encontra aí algumas fases dentro da dinâmica do paciente oncológico dentro dessa jornada. A primeira fase a gente chama de fase de pré-habilitação. Desde o momento em que o paciente pisa na instituição, ele precisa passar por um processo em que o foco não é a doença, não é a disfunção, mas sim a saúde. Então ele vai passar por algumas orientações, por algumas consultas para que se fortaleça a saúde dele, para que ele não deprima a sua saúde. Já numa fase em que ele adquire algum tipo de sequela do tratamento, mas ainda é algo leve, a gente passa para a fase de habilitação, né? Que aí sim você já tem alguma sequela, mas ainda não causou uma disfunção. Ou seja, o paciente continua funcional, continua comendo bem, continua se alimentando, continua andando, mas, por exemplo, ele está com algumas aftas, algumas feridas na boca. Vou citar um exemplo aqui. Inclusive de uma pessoa, conceitualmente, uma pessoa que não é considerada uma pessoa com deficiência. Mas, se você não tratar desde o comecinho essas feridinhas, se não passar por um tratamento adequado, isso vai evoluir e vai causar, sim, uma disfunção, ao passo que ela não consiga, por exemplo, executar a função da deglutição. E aí isso vai trazer uma grande consequência negativa para essa pessoa. Quando acontece a disfunção, aí é que entra conceitualmente a reabilitação. Ela vai habilitar o paciente a fazer novamente uma função que ele tinha e que ele perdeu com a sequela do tratamento. Então essas são as fases. Novamente, para a grande eficácia do tratamento, é muito importante que desde o começo, desde a pré-habilitação, o paciente possa estar inserido num contexto que esteja olhando para tudo isso, a pré-habilitação, a habilitação e, caso necessário, a reabilitação. Doutor, tem uma etapa da reabilitação que podemos assim denominá-la de reabilitação paliativa. E aqui eu quero trazer uma especificidade, a dor. Hoje, o senhor tem aqui dentro do Centro Especializado em Reabilitação o componente dor com total destaque. Como isso é importante? A dor, Cláudia, a gente entende que os conceitos aí da legislação, eles mudam, né? Eles não são estanques. As leis, elas servem para se moldarem a uma realidade que você vai entendendo também com o tempo. Eu, pessoalmente, vejo a dor como, muitas vezes, altamente incapacitante, tanto quanto uma deficiência. Um paciente que está com dor crônica, de um grau avançado, vamos dizer assim, ele se torna praticamente uma pessoa com deficiência. E se você não tiver um cuidado com isso, primeiro que isso é desumano, e segundo que a pessoa ela fica improdutiva, ela não consegue trabalhar, ela não consegue desempenhar suas atividades rotineiras. E, novamente, a gente entendendo a importância disso, instituímos aqui um núcleo, né, de cuidados com a dor, que inclui práticas integrativas, que inclui desde aromaterapia, cromoterapia, acupuntura, até procedimentos invasivos. Bloqueios, né, minimamente invasivos, como bloqueios, por exemplo, com anestésicos, mas também procedimentos um pouco mais invasivos. Bomba de morfina, bomba de baclofeno, né? Estamos partindo agora para algumas questões que a gente chama de Brain Deep Stimulation, estimulação do sistema nervoso para evitar a dor. Temos equipamentos específicos para isso, como por exemplo, ondas de eletrochoque, temos o estimulador magnético transcraniano, e mais do que isso, uma equipe médica e multidisciplinar voltada para isso, com neurocirurgião, com anestesista, com médico paliativista, inclusive, né, oncologista paliativo, e toda uma equipe munida das condições para curar o paciente da dor crônica. Isso é essencial no tratamento oncológico. Doutor, na área de reabilitação, nós temos um foco que precisa ganhar toda a necessária observância, que é a ortopedia, que é
a oferta de OPMs, que é o uso dos OPMs, que é a oficina ortopédica. E aqui, não diferente das inovações produzidas dentro do SER, mas o senhor inovou muito na oficina ortopédica. O que é esse cenário? A gente tem o prazer e a honra de ter aqui na nossa oficina equipamentos e profissionais que não se encontram nem na rede privada. Por exemplo, desde o momento, né, da amputação, desde da tomada de moldes para um paciente que vai passar por uma protetização, por exemplo, o nosso processo é diferente. Nós importamos uma tecnologia da França, de uma empresa chamada Rodin, é o robô Vitor, é um robô de 7 eixos, nós somos pioneiros aqui no Brasil, e com essa tecnologia robótica, nós passamos, ao invés de fazer a metodologia convencional, de tirar o molde engessado, o molde negativo, de preencher depois e criar o molde positivo, lixar, para então confeccionar o encaixe, fazer a prótese, né? A gente passou a escanear o membro amputado do paciente, ou o tórax para fazer um colete, ou uma órtese que precise, um capacete, por exemplo, alguns bebezinhos às vezes precisam de um capacete, e o nosso diferencial é desde a tomada de medidas, através do escaneamento, depois o processo robótico para construção, né, do molde positivo. Uma vez feito isso, por exemplo, para próteses, a gente monta essa prótese com alta tecnologia, vê o alinhamento do pé, do joelho, através de alinhadores a laser, né? Um pé que esteja montado numa prótese com 1 ou 2 graus de diferença, ele ocasiona problemas gravíssimos para o paciente, de marcha, de coluna, enfim. Feito esse alinhamento a laser, o paciente passa por um outro processo, nós temos um equipamento que faz os vetores de força de modo dinâmico, que se chama Laser Posture 3D, para entender se o paciente está equilibrado com aquela prótese, se ele está alinhado com aquela prótese, né? Feito isso, nós temos uma última etapa de conferência dinâmica, que é o laboratório de análise do movimento, análise de marcha. Profissionais gabaritados vão ver o paciente andando com aquele equipamento para saber se ele está tendo alguma disfunção na marcha, que às vezes naquele momento o paciente ainda não sente, mas passado uma semana, um mês, um ano, aquilo vai reverberar como uma dor na coluna, uma dor nas costas, uma disfunção na perna, um desgaste no quadril, e tudo isso a gente faz a conferência. Então, realmente, é um processo bastante tecnológico e, obviamente, quando se fala em tecnologia, se fala em profissionais que estão aptos a lidar com essa tecnologia. Quando você traz algo diferente assim, Cláudio, é um estímulo para toda a equipe, de poder estar se aperfeiçoando, né? Poder estar sendo pioneiro também dentro da sua área de trabalho, e o mais gratificante, estar levando isso para um paciente do SUS que provavelmente não teria condição de obter, se não de outra maneira, dentro do nosso hospital. Mas o senhor tocou num ponto importante, que é a oportunidade de um paciente SUS ter. Mas nós temos tecnologia aqui que nem a rede privada tem. Vocês inovam tanto que vocês ofertam para o paciente SUS aquilo que nem o privado tem. E mais do que isso, hoje nós temos as oficinas itinerantes promovidas pelo Poder Público, promovidas pelo Ministério da Saúde. Essas oficinas, elas são construídas hoje em uma carreta. Ela foi idealizada para uma carreta. O senhor coloca, e eu tive a oportunidade de conhecer a tecnologia aplicada hoje pelo Hospital do Amor, ela é escalável de uma forma muito mais simples. Graças a essa tecnologia, Cláudio, um passo atrás, né? A gente entende a tecnologia como benéfica sob uma ótica bidirecional. Sob o ponto de vista do paciente, obviamente, que ele vai ter um melhor cuidado. Mas do ponto de vista de economicidade, Cláudio, você usou uma palavra muito correta, que é a escalabilidade, né? O fato de termos essa tecnologia de escaneamento, possibilidade dessa imagem viajar
né, através da internet, aí, de meios tecnológicos, até uma central de inteligência que nós temos aqui em Barretos, o fato de termos um robô capaz de confeccionar isso após um profissional gabaritado tratar essa imagem, dar um conceito clínico. Por exemplo, um paciente que precise de um apoio confeccionado na cadeira de rodas, né? O nosso robô ele faz o assento da cadeira de rodas específico para o Joãozinho, para a Dona Maria, uma vez que a gente escaneou com aquela deformidade, né? E aí o médico, o técnico ortopédico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, eles conseguem, dentro daquele desenho, aplicar um conceito, por exemplo, de deixar um lado um pouquinho mais preenchido com material mais duro, outro um pouquinho mais mole, não só o formato do paciente, mas dar um tratamento clínico para aquela imagem, né, para que o robô possa imprimir. E aí, realmente, com essa tecnologia envolvida, a gente consegue um aspecto de economia muito grande. Dá para escalar, dá para resolver o problema de alguns estados do Brasil que não têm uma estrutura tão boa quanto outros estados mais ricos e de uma maneira altamente eficaz e com uma qualidade inexplicável, Cláudio. A gente faz o escaneamento, por exemplo, usando o aspecto aqui de Rondônia ou de outros estados onde a gente tem o atendimento, como Tocantins, por exemplo. A gente faz o escaneamento nesses locais, essa central de inteligência trabalha, a gente faz um produto adequado e o paciente lá da ponta se beneficia com isso. E com a economicidade. Com a economicidade. Tanto que o programa instituído em 2011 pelo governo federal Viver Sem Limite, ele possibilitou que a oficina terrestre, a oficina fixa, pudesse estar ligada a oficinas itinerantes, tipo 1 fluvial ou tipo 2 terrestre. No caso da terrestre, são grandes carretas que necessitam de vários profissionais, de motorista com habilitação especial, de seguro caro, de dificuldade para locomoção, de custo aumentado com combustível. O que a gente conseguiu fazer com a tecnologia, Cláudio, foi colocar isso em unidades móveis compactas, de modo a diminuir a quantidade de equipamentos, substituir 10, 12, 20 equipamentos de baixa tecnologia por um de alta tecnologia. Podemos sair de uma carreta e ir para uma van? Já fizemos isso. Graças a Deus, já temos 2 unidades móveis compactas elaboradas, e eu diria que o próximo passo é fazer algo ainda menor, ainda mais compacto e mais econômico. Um profissional bem treinado, indo tirar as medidas, e depois recebendo um produto semi-acabado para fazer apenas o ajuste fino na frente do paciente. Então a nossa legislação também mudou frente a isso. Hoje a gente consegue, com essa tecnologia, habilitar e credenciar uma unidade compacta dessas. E, novamente, Cláudio, ajudar alguns estados, algumas regiões de vazio assistencial no país a oferecer, né, uma prótese, uma órtese realmente de qualidade como a gente tem aqui no nosso hospital. Doutor, eu tive a oportunidade de conhecer e, pessoal, eu queria destacar muito isso. O robô Vitor, que ele fala, que operacionaliza a produção dentro da oficina ortopédica, ele hoje trabalha com uma mesa. A gente falou um pouquinho sobre escalabilidade. Falando de escalabilidade, hoje o robô Vitor que o senhor tem, ele poderia trabalhar com quantas mesas simultaneamente? É um assunto muito interessante. Hoje a gente trabalha com uma mesa, oferecendo próteses e órteses para 3 a 4 estados, e a gente não ocupa a totalidade, né, do potencial de fabricação com uma única mesa rotativa. Mas esse robô é capaz de trabalhar com até 12. Então, imagine que com uma central de inteligência dessa, uma central de fabricação e uma capilaridade factível com essas unidades compactas, econômicas, a gente conseguiria ajudar muita gente realmente se tiver o apoio adequado. Com 12 mesas, poderíamos dizer que poderíamos produzir hoje, com tranquilidade, para o país, sem a necessidade de termos 12, sem a necessidade de termos 27 robôs, termos um robô em cada estado? Eu diria que a gente
pode aumentar a nossa própria produção aqui em 24, porque com uma única mesa, né, 1/12 do potencial do robô, e a gente ocupa apenas 50% da capacidade dessa única mesa, ou seja, daria para multiplicar por 24. Eu entendo que um robô bem utilizado, uma equipe bem treinada, como a gente tem aqui, eu diria que a gente resolve a imensa maioria dos estados, se não a totalidade do Brasil aí, pelo menos inicialmente, né? Pessoal, isso é tão importante. Uma criança que necessita usar um capacete, de modo convencional, a produção seria feita com a sedação dessa criança. Aqui não. Alguns locais isso já é difícil, né, de ser feito. Realmente a gente às vezes tinha que fazer a sedação do bebezinho. Hoje a gente distrai ou com o iPad ou põe para mamar na mãe. E o scanner ele faz a captação, né, dessa imagem. Às vezes o bebezinho se mexe, ele perde a captação, logo ele volta em foco, capta, e a gente consegue imprimir o capacetinho ali para ele de um modo prático, dinâmico, rápido e barato. Uma vez tirado o investimento, Cláudio, acaba ficando barato produzir tudo isso, né? Eu não diria barato, mas custo-eficácia, sem dúvida nenhuma, é uma característica que existe sim. Doutor, para a gente entrar num ponto que é crucial, ponto clínico, eu gostaria que o senhor iniciasse essa discussão com um projeto que o senhor tem aqui, desenvolvido pela doutora Paula, que é um projeto espetacular e que é escalável para o país. A doutora Paula, mais conhecida como minha esposa, é uma mulher assim de um caráter tremendo e que trouxe uma preocupação. Ela é pediatra, neonatologista, e nos trouxe uma preocupação muito grande. Ela cuidava dos bebezinhos, né, que muitas vezes antigamente acabavam falecendo quando nasciam de modo muito prematuro, com baixo peso, com alguma sequela. E graças à evolução da medicina hoje, esses bebezinhos muitas vezes eles ficam vivos, mas às custas de alguma sequela, ou uma dificuldade para enxergar, ou para caminhar, ou uma dificuldade cognitiva. E o que nós fizemos, Cláudio, foi trazer esses bebezinhos de alto risco para dentro do centro especializado em reabilitação, para que no momento mais oportuno, né, ou seja, de modo muito precoce, ele possa ter contato com a oftalmologia, com o otorrino, com a neuropediatra, com a equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, e de um modo muito precoce a gente faz a estimulação, né, das habilidades dessa criança. Isso acaba por mitigar todas as sequelas, ou a maioria delas, né, que essa criança teria se não passasse por esse processo de estimulação precoce. Eu entendo esse programa, Cláudio, quase que como uma prevenção, né, da deficiência. Eu não diria prevenção porque a gente não acaba eliminando muitas vezes, mas mitigando a consequência para o paciente. Ainda nessa análise clínica, a gente, numa linguagem mais científica, a reabilitação hoje, ela tem o poder de contribuir com o desfecho clínico para o paciente, os endpoints? Sem dúvida alguma, um paciente que tem as suas atividades rotineiras retomadas, e para isso, inclusive, aproveito para falar de uma característica que a gente tem aqui, que é a casa adaptada, né, para AVD, atividade da vida diária, onde o paciente aprende, por exemplo, ficou com uma sequela, está numa cadeira de rodas, ele aprende a sair dali para ir para a cama, como tomar banho, se ele caiu no chão, como é que o cuidador auxilia ele a levantar. Então, um paciente que está adaptado à sua nova condição corpórea ou sensorial, ele se sente muito mais estimulado, Cláudio, a dar continuidade num tratamento extremamente oneroso, como é o tratamento oncológico, do ponto de vista biológico e psicológico mesmo, né? Mas não tenha dúvida que a gente, conseguindo resgatar a autoestima desses pacientes, a gente aumenta a aderência ao tratamento oncológico, e eu não tenho dúvidas em dizer que a gente, consequência, vai impactar de alguma maneira no desfecho clínico oncológico, inclusive em termos de
se não de quantidade de vida, de sobrevida, e eu até acredito que sim, mas com certeza em qualidade de vida, né? Não apenas o quanto se vive, mas o como se vive. Ainda nesta avaliação clínica, nós temos as chamadas neuropatias periféricas. E, às vezes, alguns pacientes acabam, por decisão do médico prescritor, de retirar a medicação em razão dessas neuropatias periféricas. Quão eficiente é a reabilitação nesse processo? O quão eficiente é a reabilitação para promover uma mitigação desses efeitos negativos e permitir com que a pessoa tenha continuidade da terapia que ela estava fazendo uso para ser resolutiva no problema dela? Antes disso, eu vou dar um passo mais uma vez em agradecimento à mudança que foi feita agora na regulamentação da lei, agora de fevereiro de 2025, que propiciou aos CERS, aos Centros Especializados em Reabilitação, a terem o paciente oncológico dentro do seu rol de pessoas atendidas. Por que eu estou dizendo isso, Cláudio? Antes dessa regulamentação, pessoas como esta que você está descrevendo, que tem uma alteração neurosensitiva, neurosensorial, mas não configuravam por critérios, não se caracterizavam como uma pessoa com deficiência, elas não podiam ser atendidas sob pena de glosa dentro do Centro Especializado em Reabilitação. Mas a gente entende que, novamente, a reabilitação ela vai muito além desse conceito estanque, conceitual do que é uma pessoa com deficiência. Eu estou passando isso por isso numa experiência pessoal agora. Minha própria mãe está em tratamento oncológico, está com essa neuropatia, está em fase de suspensão do remédio por conta disso, e eu entendo o quão benéfico é, né, esse acompanhamento e o tratamento dessas sequelas, inclusive sob pena de parar um quimioterápico, como é o caso da minha mãe. Eu entendo que se a gente conseguir sobrepujar esse tipo de sintoma de uma pessoa em tratamento oncológico que veio procurar o Centro Especializado em Reabilitação, eu entendo que isso pode inclusive prolongar o uso de alguns quimioterápicos, de algumas drogas, de alguns imunoterápicos, só por conta de mitigar o sintoma do paciente. Pessoal, eu vou deixar que ele esclareça, mas só para vocês entenderem, a neuropatia periférica é ocasionada por alguns quimioterápicos que causa tremores, causa dificuldade para a pessoa poder segurar um objeto, dificuldade para a pessoa caminhar, aquela sensação que a pessoa está pisando em algodão, ela tem o risco de queda. Tudo isso é ocasionado, às vezes, pelo quimioterápico. Mas isso pode ser mitigado com a reabilitação, correto? Com certeza. A correta estimulação, o tratamento com a equipe multidisciplinar, médica, existem algumas medicações para isso, mas o fato, Cláudio, é que ter uma equipe com o foco nisso, por si só, já aumenta muito a chance de obter êxito na cura desses sintomas. Quando você tem hoje, no cenário atual, Cláudio, esses sintomas sendo observados, sendo cuidados por médicos especialistas em oncologia, ou seja, eles se especializaram no tratamento do tumor, né? Mas muitas vezes, durante a consulta, quando ele tem que ali estar vendo se a doença progrediu, se não progrediu, se vai fazer uma radioterapia, se não vai, uma decisão terapêutica, surgem essas queixas do paciente. Quais queixas? Estou com dor, estou com tremor, estou com essa neuropatia periférica, dormência. Muitas vezes isso entendido, né, pelos médicos oncologistas como algo secundário, até que não esteja num grau um pouco mais avançado, mas ele quer otimizar aquele tempo da consulta. Há outros pacientes lá fora precisando de uma definição terapêutica, oncológica, então eles acabam negligenciando muitas vezes esses sintomas, inapetência, fadiga crônica. Então tem fadiga crônica e grave muitas vezes, que impede o paciente de fazer atividades corriqueiras, né? Então tudo isso sendo observado por uma equipe médica e multidisciplinar com o foco nisso, eu não tenho dúvida de que
melhora o desfecho oncológico desses pacientes. Podemos concluir que a reabilitação ela é estrategicamente essencial? Sem dúvida, tanto que a lei incorporou isso dentro da jornada do paciente. Agora, em que grau isso deve ser implantado e implementado? Qual é a profundidade disso? Quanto... isso eu acho que agora a gente parte, Cláudio, para uma discussão que você bem trouxe à tona aí no começo da nossa conversa, que é a diferença entre um papel assinado, entre uma lei, entre uma portaria e aquilo que realmente nós temos na prática. Para isso, é preciso a gente entender que tem que ter um programa de capacitação, de treinamento, um programa continuado de discussão científica sobre isso, estudos voltados para esse impacto, né, na qualidade de vida e no desfecho oncológico dos pacientes submetidos a um tratamento completo como esse. Então, é um trabalho que vai ser feito a muitas mãos. Poder público, instituições privadas e sem fins lucrativos, mas todos unidos em prol de encontrar o melhor caminho para oferecer um tratamento completo. Hoje nós conversamos com o Dr. Tomás, que faz um trabalho essencial no campo da reabilitação visual. Conversamos com o Dr. Rafael, que faz um trabalho maravilhoso para a reabilitação auditiva. Onde mais a gente pode chegar? Olha, tem tanto assunto, já que comentou, por exemplo, do Dr. Tomás, né? Com apenas uma aplicação de laser, ele já evitou alguns pacientes de ficarem cegos aqui no nosso centro de reabilitação. Dr. Rafael, otorrinolaringologista, né? Através da sua especialidade aí, hoje ele tem proporcionado, existem, por exemplo, quimioterápicos que fazem perder a audição, existe radioterapia, que às vezes, e tipo de tumores que acometem, né, o nervo acústico, enfim, o paciente pode, inclusive na visual da área do Dr. Tomás, tumores perto do quiasma óptico, perto do nervo óptico, radioterapia próximo da retina, tudo isso hoje a gente já faz aqui em Barretos. Mas eu diria que o nível de profundidade de tudo isso não tem fim. A gente pode passar a falar de disfunção sexual, por exemplo, em alguns tratamentos de câncer de próstata e outros tumores. A gente pode falar de disfunção urinária, de disfunção retal, né, para continência das fezes. A gente pode falar de uma miríade de situações, Cláudio, que podem e devem ser vistas cada vez mais pela reabilitação. Uma disfunção reprodutiva, por exemplo, uma paciente que passou por um tratamento e de repente não vai mais poder ter filho, um homem que teve um tumor de testículo, vai tirar o testículo, né, precisaria oferecer, né, um banco para ele, para que a gente possa ter essa oportunidade no futuro. Então, olhar o paciente de modo completo exige, inclusive, investimentos em estrutura, como a gente está fazendo aqui em Barretos. Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o DREAM, mas é uma estrutura terciária, um hospital de reabilitação que está vindo justamente para cumprir esse papel, para ser mais essa pecinha do quebra-cabeças a ser montado aí no tratamento. Nós vamos falar do DREAM. Eu gostaria de chamar a atenção aqui e que o Dr. Daniel falasse um pouquinho. Às vezes as pessoas não dão importância a uma simples incontinência urinária. Mas é tão grave, tão importante para o paciente, não é? Eu já vi paciente tirar a própria vida por uma questão de falta de sociabilização com a perda urinária, né? Mau cheiro, o paciente se isola, entra em depressão no pós-câncer, e eu já vi paciente perder a vida por isso. Por incrível que pareça, até mais às vezes do que a potência sexual, a perda urinária ela tem um impacto muito grande no paciente. Aqui em Barretos, por exemplo, Cláudio, não sei se eu comentei contigo, nós temos inclusive uma tecnologia aplicada nesta situação. O paciente que ele vai fazer o treinamento, né, da retenção urinária, ele passa por alguns exercícios de musculatura do assoalho pélvico. E aqui a gente tem uma tecnologia gamificada em que a gente tem sensores de estiramento colocados nessa região do períneo, na região do assoalho
pélvico, e que o paciente sozinho na sala, na frente de uma TV, fazendo a contração do músculo, ele consegue ver, por exemplo, no nosso caso do game, é uma abelhinha que ela voa mais alto ou mais baixo, a depender dessa contração, e ele sozinho, de uma maneira humanizada, consegue treinar essa musculatura de um modo mais palatável do que estando com um profissional, muitas vezes do sexo oposto, em que o paciente se sente constrangido, mas até isso a gente tenta fazer para melhorar aí a questão do tratamento, né, dele não ficar uma coisa chata e desgastante para o paciente e para o profissional. Doutor, a gente já está indo para os finalmente, mas eu gostaria de pedir que eu falasse 2 pontos. O primeiro, o Dream. O que é o Dream? O que é o desenvolvimento desse sonho? O Dream, né, que vem do inglês aí, da palavra em inglês sonho, realmente é um sonho que está sendo realizado. É uma estrutura terciária, um hospital de reabilitação, e que, para mim, eu desconheço qualquer outro hospital oncológico no mundo em que o paciente com um tumor, por exemplo, osteoarticular, vai poder ser operado dentro de um hospital de reabilitação. Ah, mas o que é que isso muda? Vou dizer a realidade de um hospital oncológico geral. O paciente ele vai ser operado, em 1, 2, 3 dias ele tem que sair, aquele leito tem que girar, que a gente fala. Tem outro paciente para ser operado do tumor naquele local. A estrutura oncológica, ela é concebida para o tratamento oncológico. E a estrutura de um hospital de reabilitação, ela é concebida para reabilitar. Isso significa que aquele paciente nosso que, por exemplo, for amputado aqui no hospital, agora ele vai ser amputado lá no Dream. E quando ele sair da internação, ele não vai sair depois de 2, 3 dias. Ele vai ficar 15 dias, 20 dias, 1 mês, internação dia, reabilitação intensiva, e ele vai sair de lá andando com a perna dele. Isso é completamente diferente. Um paciente que passou por uma neurocirurgia, um processo desgastante, ele já vai sair de lá apto a ir para casa realmente. Ele não vai passar por aquela fase de transição em que ele sai dos cuidados hospitalares e de repente cai na casa dele sem ter o mínimo de estrutura e de aprendizado para lidar com aquela nova realidade. Então, ali no Dream, a gente tem leito de internação, a gente tem centro cirúrgico, a gente tem central ambulatorial de alta tecnologia, né, robótica, justamente para poder oferecer o melhor nas situações que dependem de um cuidado terciário em medicina, que a gente chama, mas a partir dali é na frente de um lago, né, o paciente já vai poder fazer o pedalinho, stand-up paddle, a canoagem ali no lago, é do lado de algumas quadras, do lado de uma academia. Então, todos esses cuidados, inclusive esportivos, o paciente já vai sair dali fazendo e inserido nessa nova realidade. Então, isso eu não tenho dúvida de dizer que é pioneiro, e também não tenho dúvida em dizer, Cláudio, que outros hospitais ao redor do mundo vão fazer uma realidade semelhante a essa, porque eu não tenho dúvida em dizer que isso é o melhor para o paciente. Doutor, o senhor falou de um projeto, de um trabalho desenvolvido pela doutora Paula, ainda com a criança. E mudando um pouquinho na nomenclatura utilizada da reabilitação, a habilitação. Esse é o conceito correto, né? No caso dos bebezinhos, a gente está falando de habilitação. Reabilitar é tornar apto novamente, hábil, algo que o paciente já fazia e que por algum motivo deixou de fazer, de poder fazer. O bebezinho, ele ainda não anda, mas a partir da estimulação precoce, então, já que ele não anda, você não vai reabilitar, mas você vai habilitá-lo, né, a caminhar pela primeira vez, vai estimular a fala, vai estimular a cognição, a sociabilização, né? E esse programa, Cláudio, é extremamente eficaz. Eu diria que, assim, toda maternidade que se preza, né, ela tem que reconhecer imediatamente essas crianças, esses bebês de alto risco, que têm, ou no momento do nascimento,
uma sequela ou uma alta propensão a desenvolvê-la. E desde a identificação do risco em ter essa sequela, já encaminhar esse paciente, no nosso caso, em 48 horas esse bebezinho está aqui dentro, saiu da UTI, o próximo passo é aqui dentro. E aí eu não tenho dúvida que o sucesso vem pela precocidade na intervenção. Doutor Daniel, o senhor inovou, o senhor viajou o mundo para conhecer o que havia de melhor a favor do paciente que necessitava de uma reabilitação. O senhor trouxe profissionais, os capacitou para que pudessem ter a melhor formação e construiu aqui inovações tecnológicas, clínicas, inovações para assistência direta ao paciente. Inovou, permitindo com que tudo isso fosse colocado na lei. A Organização Mundial de Saúde, ela necessita hoje, a ONU, a OPAS, o mundo necessita hoje desse melhor conhecimento, desse melhor desenvolvimento, daquilo que é realizável, daquilo que é execuível, daquilo que o senhor está provando que é aplicável, que efetivamente funciona. Aqui a gente não está falando de nenhum projeto utópico, não. A gente está falando daquilo que efetivamente é aplicável todos os dias a favor do paciente SUS, 100% SUS. O senhor pensa em levar isso para mostrar o quanto o Brasil está sendo eficiente, o quanto o Hospital do Amor, e aqui me permitam um destaque ao presidente da instituição, Henrique Prata, o quanto ele permite, nesses 60 anos do Hospital do Amor, transformar a oncologia do país, o quanto ele permite agora, com o destaque para a reabilitação, que está transformando e implementando oportunidades que não existiam, que eram negligenciadas pelo país para o paciente com câncer. O senhor pretende levar isso para o cenário internacional e falar tudo aquilo que o Brasil é uma referência? Coincidentemente, a gente passou por uma discussão parecida com essa alguns meses atrás, com o ex-ministro Nelson Taixa, quem deixa um abraço, por quem a gente nutre um grande carinho. E ele sugeriu isso, inclusive, Cláudio, que Barretos hoje era... Quando eu digo Barretos, é o Hospital de Amor, obviamente, né, a matriz aqui em Barretos, mas uma rede que já está em mais de 20 estados aí, que o nosso hospital ele deveria ser uma referência internacional neste sentido. Quando a gente fala de tratamento de câncer, muitas vezes o quimioterápico que é utilizado aqui, ele é utilizado na Europa, nos Estados Unidos. Quando a gente fala de radioterapia, a mesma coisa. De cirurgia, você pode ter uma cirurgia mais invasiva ou minimamente invasiva. Mas quando a gente está falando em humanização e neste cuidado, neste olhar que o Henrique Prata, que o hospital passou a dar para o paciente, incluindo a reabilitação nesse processo e a reintegração social, eu diria que isso realmente é pioneiro, nas palavras do ex-ministro Nelson Taixa. Então, se isso nos for permitido, humildemente, a gente gostaria de levar isso até as autoridades nacionais e internacionais. Temos a humildade para moldar o nosso plano, se tiver, né, em reconhecendo outras experiências exitosas como a nossa, mas tentar, né, humildemente constituir um plano em nível global que possa realmente olhar para o paciente de modo holístico, de modo total na sua jornada contra essa doença que é o câncer. Então, se houver uma oportunidade dessa, eu não tenho dúvida que não só eu, como qualquer profissional daqui, vai ficar muito feliz em levar o que o Hospital de Amor faz há mais de 60 anos e que chegou nessa, né, nós temos que ressaltar isso, que essa é uma conformação, Cláudio, depois de 60 anos, aquilo que a gente realmente entende que é de melhor, mas que começou lá atrás. O próprio Henrique Prata gravou um programa comigo há uma semana atrás, não sei se já foi ao ar, no momento da apresentação dessa matéria, mas ele dizia isso, que o pai dele, que idealizou esse hospital, o Dr. Paulo Prata, idealizou com um tripé, e que a reabilitação veio a compor um quarto pé, que isso não existia ainda na época do Dr. Paulo Prata,
mas que a evolução do hospital trouxe como sendo algo realmente hoje indispensável aos nossos olhos. Se isso pudesse ser replicado dentro e fora do Brasil, com certeza o Dr. Paulo vai ficar muito feliz onde quer que ele esteja. Eu sei que ele está lá em cima rezando por nós. Doutor Daniel, tem um ponto que a gente está trabalhando, principalmente com Oncologia em Foco, que é levar essa melhor informação, escalar o conhecimento para o país. E o senhor já nos presenteou com uma questão pessoal da informação, do uso, da oportunidade de uso de uma tecnologia que o senhor já usava uma prótese há um longo tempo e o senhor só foi conhecê-la na faculdade de medicina. Isso mesmo. Eu, obviamente, desde o momento em que eu fui habilitado a andar, né, falando em habilitação, já com a minha deficiência, eu fiz uso aí por vários anos de uma prótese que era inadequada. Não era a melhor prótese para mim. E apenas durante o último ano da faculdade de medicina é que me apresentaram um modelo de prótese que hoje eu utilizo e que realmente mudou minha vida, Cláudio. Eu pude ver ali que uma intervenção adequada, ela muda a vida de uma pessoa, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Quando nós idealizamos esse projeto aqui e o colocamos em prática, a gente tentou fazer, e acredito que estamos no caminho de conseguir realmente, a trazer tudo que é de melhor para que esse erro não seja cometido novamente, para que os pacientes que precisem realmente de uma prótese, de uma órtese, de uma reabilitação, tenham acesso, tenham a informação adequada, tenham acesso a um tratamento realmente eficaz, realmente de primeiro mundo. Por exemplo, lá na fábrica de prótese, na oficina ortopédica, eu comentei que a gente tem alinhadora laser, né? Meu tempo de fazer prótese de pequeno, você vai achar que é exagero, né? Mas eu tenho uma diferença de uma perna para outra de 5 centímetros. Então, para saber a altura certinha, colocava-se uma lista telefônica embaixo do pé, né, do meu coto, para saber, e olhava, colocava a mão na cintura para saber se estava mais ou menos equilibrado. Essa era a medicina também daquele tempo. Mas com certeza já havia algo mais evoluído ao qual eu não tive acesso. Então hoje a gente tenta realmente propiciar o que tem de melhor para o paciente. Doutor, para a gente finalizar, sendo essa pessoa pioneira na política oncológica da reabilitação, o que o senhor deixa para os CACONs e UNACONs, o que o senhor deixa para os centros especializados em reabilitação, que é possível sim, e o quanto é necessário a reabilitação para a pessoa com câncer? Bom, o que eu deixo primeiramente é um convite para vir nos visitar. Vai ser um maior prazer receber a qualquer um de vocês e, se possível, também conhecer a realidade de cada um. O que eu aprendi nessa caminhada, Cláudia, é que a gente aprende com todo mundo, mesmo que não se tenha um cuidado tão bonito quanto a gente está tendo aqui. Conhecer uma necessidade de uma realidade local específica nos ajuda a pensar e amadurecer a nossa própria proposta. Então, dentro do possível, eu deixo o convite para que nós possamos interagir mais, trocar mais experiências, aprender mais um com o outro. E em termos de aprendizado durante essa caminhada, eu diria que a reabilitação com esta qualidade é um caminho inexorável. Não dá para não seguir nessa direção. Uma vez que você começa, não tem como parar. O próprio depoimento dos pacientes que vêm e que passam por esse processo, né, assim, acalenta o nosso coração. Então, sintam-se estimulados a replicarem essa história que a gente está fazendo aqui, porque vocês não vão se arrepender. Doutor Daniel, obrigado. Obrigado pela oportunidade de ser transformador na política oncológica, permitir com que todo esse processo que estamos conhecendo a fundo seja uma realidade aplicável e escalável para o país. E nos acompanhe, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o Oncologia em Foco nas redes sociais.
toda semana vocês terão informações muito importantes, como essa que acabamos de ter aqui, diretamente de Barretos, do Hospital de Amor, do Centro Especializado em Reabilitação. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Olá, sou Cláudio.